apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, abençoados. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Bem forte, salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai. A você que me ouve agora aqui na igreja, no Ministério Graça e Apostolado, a você que me ouve agora pela internet, qualquer lugar da face da terra que você está me ouvindo pela internet, e você que me ouve agora também através de um CD, eu te aconselho a você pegar uma Bíblia, um caderno e uma caneta para acompanhar este estudo bíblico, profético e apostólico que eu vou fazer a partir de agora. Serão algumas partes sobre esse assunto que eu vou falar. E eu já oro diante de Deus, de antemão, eu já oro em nome de Jesus Cristo, para que você que me ouve agora pela internet, para você que me ouve agora num CD, principalmente você que não me conhece, a minha índole, a minha pessoa, eu oro para que você não me interprete mal, pois quem vai fazer essa ministração é um apóstolo, é um profeta, é um evangelista, é um pastor, é um mestre na palavra, consagrado por Deus e a Deus. Então, eu oro em nome de Jesus, para que ninguém me interprete mal, porque eu sei muito bem o que eu vou falar nessas mensagens agora, firmado, baseado e alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus. Oro por você aqui na igreja, por você que me ouve na internet e por você que me ouve num CD. Oro para que você não me interprete mal, porque é um homem de Deus, consagrado a Deus, que vai falar nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Ao Rei dos Reis, palmas. Jesus Cristo, o ressuscitado. Vamos lá. Bom, vocês que estavam aqui, que assistiram um filme ontem, Deus deve ter falado com vocês. Deus falou com você? Dá um sinal se Deus falou com você. Mas Ele falou comigo também, ó. Deus falou muito comigo. Enquanto o filme estava passando, Deus falando comigo. Eu anotando as revelações. Recebi muitas revelações ontem. Uma das revelações que eu recebi, anote no seu caderno esse assunto. A diferença entre ser salvo e servir a Deus. Entendendo esta mensagem, você vai lembrar de muitas pessoas, de amigos, de parentes, talvez da sua mulher, do seu marido, do seu filho, amigos. Entendendo essa mensagem, você vai lembrar de muita gente, muitas pessoas vai passar na sua mente, entendendo essa mensagem aqui. A diferença entre ser salvo e servir a Deus. A diferença entre ser salvo e servir a Deus. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Vamos ver o que o Senhor Jesus diz, começando essa ministração profética e apostólica. Mateus capítulo 24. Mateus 24. Quem já achou, diga amém. Mateus 24, verso 36. Esse estudo vai falar muito sobre o arrebatamento da igreja, tá? O arrebatamento da igreja, dos santos, dos eleitos. E vai falar também sobre o entendimento que todos devem ter de o que é ser salvo e o que é servir a Deus. Já estou querendo dizer que nem todo salvo serve a Deus. Mas todo que serve a Deus, ele é o quê? Ele é salvo. Não tem como alguém servir a Deus sem ser salvo. Mateus 24, verso 36.
Jesus disse, Mateus 24, 36, acompanha na sua Bíblia, Jesus diz: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Está vendo? Ninguém sabe quando vai ser o arrebatamento. Pode ser daqui meia hora, pode ser daqui um dia, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano. Ninguém sabe a hora, o dia, o momento exato, ninguém. Mateus 24, 36. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Quando ele disse nem o Filho, ele quis dizer nem eu, porque ele estava na manifestação de carne, Deus na manifestação de carne. Quando ele disse só o Pai, ele quis dizer Deus na manifestação de Criador, soberano, ele sabe. Mas ele deu uma semelhança de como vai ser, Jéssica, o arrebatamento. Porque toda verdade, ela é paralela. E eu vou te provar que a história se repete. Porque Jesus disse e nos mostrou que a história se repete. Você quer ver? Mateus 24, 37. Jesus disse que a história se repete quando ele falou assim, ó: como foi nos dias de Noé, assim será também. O que ele está dizendo? Que a história vai se repetir. Dá um sinal quem está entendendo. Não precisa de outra Bíblia. Não precisa de outro Deus. Entendeu? Não precisa de outra Bíblia. Porque a história se repete. Como será o arrebatamento? Jesus disse, ele deu uma dica assim, ó. Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou seja, antes do dilúvio vir, Noé fechar a arca. Porque depois que a arca fechou, ninguém entrou mais. Perceba a semelhança dos dias de Noé com os nossos dias. Olha a semelhança. Comiam, nós não comemos todos os dias? Comiam, bebiam, casavam. Aí você fala, ontem mesmo eu fui num casamento. A semelhança está batendo. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Quer que eu traduzo para os dias de hoje? Ele está dizendo assim, olha, todo mundo está comendo, bebendo, viajando, passeando, bababá, babá, até o dia que Jesus vai voltar. É isso que ele está falando. Porque a história se repete. Só que não vai ser Noé. Vai ser quem? Jesus. Não vai ser Noé, é Jesus. E as pessoas não vão entrar numa arca, porque a arca será o paraíso. Se vão entrar, vão entrar no paraíso. Como as pessoas entraram na arca, a arca seria Jesus, né? A arca seria o próprio Jesus. O Jesus vai arrebatar os seus escolhidos. O que é arrebatar, hein? Arrebatar, arrancar, tirar. As pessoas serão tiradas, arrancadas. Você vai ser tirado da terra. Você vai estar andando, Jesus tira você. Quem está entendendo? Arrebatar, tirar, arrancar. Arrancar para onde? Tirar daqui para onde? Para o céu, para o paraíso. Então a Bíblia diz que pessoas serão arrebatadas. Como, 37, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que Jesus voltou. Ou seja, até que veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será, ele está provando que a história se repete, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu quero que você preste a máxima atenção do verso 40 até o 44. Sublinha na sua Bíblia aí, do lado. Faz um colchete do 40 até o 44. Mateus 24, 40, Jesus dá detalhes
de como será o arrebatamento. Não aconteceu ainda, mas ele dá detalhes de como será o arrebatamento. Mateus 24:40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Irmãos, o Espírito Santo tem falado muito comigo esses dias e me dado muitas revelações. E eu já orei para que ninguém me interprete mal. Nós pensávamos que será tirado um, a ovelha, e deixado o outro, o bode. Nós pensávamos que era isso, mas não é isso aí não. Não é isso aí não. Vou ser bem claro, já orei para que ninguém me interprete mal. Nós pensávamos que esse assunto de será tirado um e deixado o outro, seria o quê? Tirado a ovelha e deixado o bode, mas não é isso não. Eu vou te explicar daqui a alguns minutos. Mateus 24:40. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai. Porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Alguém aqui sabe a hora que Jesus vai voltar? Quem sabe? Alguém sabe? Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Ao verso 38. Comiam, bebiam, casavam, viajavam, viviam como seres humanos normal, não é isso? Até que a arca se fechou. O que ele está dizendo aqui? Nós comemos, nós bebemos e estamos vivendo. Até que vai chegar uma hora, um dia e um momento exato que Jesus vai voltar e as pessoas serão o quê? Verso 40. Um será tirado e o outro será deixado. 41. Estando duas, uma será levada e a outra será deixada. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando até agora. Está claro ou não está claro? Pois bem, o assunto é esse. A diferença entre ser salvo e servir a Deus. Entendendo esta ministração que eu estou fazendo aqui agora, entendendo ela, você vai ver a necessidade que você tem de evangelizar. Aí você fala assim, mas o meu parente não é salvo pela graça? Mas minha mãe não é salva pela graça? Mas meu filho não é salvo pela graça? Efésios capítulo 2, por favor. Sua mãe é salva pela graça. Seu filho é salvo pela graça. Mas segundo Jesus, você vai subir e ele vai ficar. Ah, mas como que ele vai ficar se ele é salvo pela graça? Calma. Mas minha mãe não é salva pela graça? É. Mas segundo Jesus, você vai subir e ela vai ficar. Ah, mas se ela é salva pela graça, como que ela vai ficar? Calma. Que eu vou lendo os textos. E o Espírito Santo vai dando perfeito entendimento. Posso ouvir um amém? Efésios capítulo 2, quem já achou, diga amém. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, verso 8. Lembrando vocês, alô, e eu quero que você escreva o que eu vou falar agora. Essa frase você tem que escrever. Paulo não escreveu para as ovelhas, vírgula. Paulo escreveu para a igreja. Ponto. Quem está entendendo?
Paulo não escreveu para as ovelhas. Paulo escreveu para a igreja. A saber, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os chamados. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é muito importante você ter esse entendimento, para você entender perfeitamente. Porque tem pessoas deturpando a graça e o apostolado. Ah, eu sou salvo mesmo. Ah, não é salvo pela graça? Nem para que congregar, para quem na igreja congregar? Já sou salvo pela graça. Com esse entendimento eu vou subir e você vai ficar. Tá bom? Você que pensa que é salvo pela graça, que não precisa vir na igreja, não precisa congregar, não precisa ler a Bíblia, com esse entendimento, no arrebatamento, nós vamos subir e você vai ficar. Vamos ler a Bíblia. Efésios 2, 8. Já orei para que ninguém me interpretasse mal. Já orei em nome de Jesus, diante de Deus, para que ninguém me interpretasse mal. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos. Como? Por meio da fé. Ou seja, alô? É preciso crer. É verdade que não fizemos nada para sermos salvos. Mas você tem que crer. Quem está entendendo? Você tem que crer. Por isso que Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não crê, você está desprezando o dom de Deus, que é a salvação pela graça. Olha lá, ó. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto o quê? A salvação, o ser salvo. Isto é dom de Deus, não vem de vós. É um dom de Deus. Mas você tem que crer. Por isso que ele nos deu a fé. Porque, alô, se não precisasse crer, para que a fé? Se deu a fé, é para crer. Por isso que em João está escrito que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, que é a salvação pela graça. Mas quem não crê já está condenado. Jesus falou. Condenado quer dizer que vai para o inferno? Não é isso. Olha que palavra importante. Mas quem crê tem a vida eterna. Mas quem não crê será condenado. Mas condenado para ir para o inferno? Não é isso. Condenado a não subir no arrebatamento. Porque o arrebatamento, escreve, por favor. O arrebatamento não é para as ovelhas, é para não ouvi, igreja. E quem é a igreja? A ovelha que crê, que confessou Jesus como Senhor, que recebeu Jesus em sua vida. Aí você fala assim, mas a ovelha não é salva pela graça? É, mas não agora. Quer que fale de novo? Mas a ovelha, meu filho é ovelha. Minha mãe é ovelha, meu marido é ovelha. Mas ele não recebeu Jesus. Ele não creu em Jesus. Ele não confessou Jesus. Então ele está correndo um grande risco. Porque se Jesus voltar agora, um sobe, o outro será deixado. Quem está entendendo? Ué, mas ele não é ovelha? Se ele é ovelha, ele é salvo, mas não agora. Ele vai ter que enfrentar um inimigo aí. Quem está entendendo? Quem que é o inimigo? Quem que é o inimigo? Quem? O anticristo. Que Paulo falou sobre ele. Quem é que está entendendo? Então estou te explicando a diferença entre ser salvo e servir a Deus. É minucioso esse entendimento. Por isso que eu estou indo devagarzinho. É melindroso esse entendimento. Alô, eu estou te passando uma excelência de entendimento. Quem está entendendo?
uma excelência. Aí você fala assim, ué, mas qual a diferença entre quem serve a Deus e de quem é salvo? Os dois não são salvos? É. Então qual a diferença? A diferença é no arrebatamento. Pastor, mas e quem é salvo pela graça, mas não serve a Deus? E ele morreu. Aí ele é salvo pela graça. Mas ele não morreu ainda, então ele não está salvo. Jesus voltou e a igreja foi arrebatada. Ele ficou. Mas ele não é salvo pela graça? É, mas ele não morreu ainda. Ele está vivo. Quem está entendendo? Ele não morreu ainda, ele está vivo. Alô, se Jesus voltar agora, nesse instante, sua mãe, que não recebeu Jesus, seu pai, seu irmão, seu filho, seu parente que não recebeu Jesus, não confessou, e vou te mostrar na Bíblia, não confessou Jesus. Se Jesus voltar agora, você sobe e ele será deixado. Porque aqui não está incluindo salvação, está incluindo arrebatamento. E o arrebatamento não é para as ovelhas, o arrebatamento é para a igreja. Todavia, a igreja são ovelhas que já confessaram Jesus, já receberam Jesus. Quem está entendendo? Por isso um será levado, o outro será deixado. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Diga pela fé, agora eu estou entendendo. Por que Jesus disse que um será levado e o outro será deixado? Porque o que será levado já confessou, já recebeu, já declarou, já fez sua confissão diante de Deus dos anjos. Então, agora, e o que será deixado? Ele não recebeu Jesus, ele não confessou Jesus. Por favor, Efésios capítulo 1. Por muitos anos, minha irmã, eu estou na fila desse entendimento que eu vou ler agora. Oxerei canta ramaz. Por muitos anos, vocês não sabem? Vocês não sabem. Não tenho vergonha de falar, porque eu estou na fila faz tempo. Por muitos anos, eu estou na fila do entendimento que eu vou te passar agora. Efésios 1, versículo 13. Por muitos anos, Abba Pai, graças a Deus que Ele já me deu, por muitos anos eu estava na fila do entendimento que eu vou te passar aqui agora. Efésios 1, 13. É também nele que vós estáis. Vai devagarzinho. É também nele que vós estáis. Para aí. Para aí. Vós quem? Com quem que Paulo está falando? Diga bem forte. Com a igreja. Se está claro, me dá um sinal. Paulo não está falando com as ovelhas, com sua mãe que não congrega, com seu pai que não recebeu Jesus, com seu irmão que é zombador e não quer saber de Cristo. Paulo não está falando com ele. Paulo está falando com quem já recebeu Jesus, com quem confessou Jesus como teu Senhor. Dá um sinal quem está entendendo. Efésios 1, 13. É também nele que vós estáis. Depois que o quê? Estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Para aí. Para aí. Quantos que você conhece que nem ouviu ainda a palavra da verdade? Conhece ou não conhece? Esse será deixado. Ainda que seja ovelha. Quem é que está entendendo, me dá um sinal. Porque ele não ouviu a palavra da verdade, ele não confessou, ele não creu. Eronildes, ele não creu. Rapidinho, deixa aberto, rápido. Romanos 10. Olha o quebra-cabeça do Espírito Santo. Não fecha Efésios. Romanos 10. Olha como que as coisas se encaixam. Deixa o Efésios 1 aberto. Romanos 10. Romanos 10. Quem já achou? Romanos 10, verso 9. Olha como que as coisas se encaixam. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Coloca o dedo no verso 9. Romanos 10, 9. Digam, Paulo está falando claramente que é preciso confessar com a boca que Jesus é o Senhor.
Tem que confessar. É verdade que eu falo, você fala, você é salvo pela graça. A gente fala pela fé. Mas ele tem que confessar. Quem está entendendo? Não adianta eu falar que ele é salvo pela graça. Eu estou pregando para ele, mas ele tem que confessar. Ele é salvo pela graça crendo em Orixá. Ele é salvo pela graça crendo em Iemanjá. Ele é salvo pela graça crendo em Exu, em Ogum, no candomblé, em feitiçaria. Ele é salvo pela graça como? Mas ele é ovelha, está na ignorância. Tudo bem, então ele é salvo pela graça mesmo. Mas não no arrebatamento. Um será levado e ele será deixado. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Romanos 10, 9. Se com tua boca o quê? Se com tua boca Deus te deu 10 dedos. Deixa um aberto em Efésios 1, outro aberto em Romanos 10 e abra também Filipenses 2. Não fecha nenhum desses livros. Você vai ver como que as coisas se encaixam. Filipenses 2, depois Efésios. Deixa o Romanos aberto, deixa o Efésios aberto. Filipenses, depois Efésios. Filipenses 2. Quem já achou? Filipenses 2. Verso 9. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus o exaltou a quem? Exaltou a Jesus. Filipenses 2, 9. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de quem? De Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua fique quieta, amém? Toda língua o quê? Toda língua quer dizer toda boca. Romanos 10, 9. Se com tua boca, Filipenses 2, com tua língua, confessa. Dá um sinal, quem está entendendo, diga glória a Deus. Filipenses 2, verso 11. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é preciso, para fazer parte do arrebatamento, para não ficar para trás. Quem está entendendo? Aí sim é preciso fazer o quê? Confissão. Confessar Jesus. Quem está entendendo? Mas é ovelha. A minha mãe é uma ovelha, ela não confessou ainda, mas ela é uma ovelha. Tudo bem, no arrebatamento, você será levado e ela será deixada. Mas ela não é salva pela graça? Quando ela morrer, ela não morreu ainda. Quando não morrer, vai ter que passar pelo anticristo. Vai ter que enfrentar o sistema dessa nova ordem mundial que está aparecendo na terra. E que vai deitar e rolar em cima dos cristãos. Não, pastor, eu vou estar orando. Nem adianta. Está na Bíblia. Permissão de Deus. Vai ter que passar. Segundo a permissão de Deus, o anticristo vai ter um reinado. Aonde? Na terra. E os que não confessaram Jesus vão estar aqui. Por isso que eu canto. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar neste mundo de horror. Eu quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir no arrebatamento com o meu Jesus. Só quem está entendendo glorifique a Deus. Porque você não ouve isso em qualquer lugar. Quem está entendendo? Apóstolo, mas minha mãe é ovelha. Ela já confessou? Não. Não quer confessar, não quer saber de Bíblia. Não quer congregar, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Jesus. Então ela está correndo risco. Se Jesus voltar, um será levado e o outro será deixado. Só quem está entendendo. Está correndo um grande risco. Só quem está entendendo. O marido não confessa Jesus, não quer saber de Jesus, tem até raiva que fala de Jesus,
não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, ele não quer nem saber, está correndo um grande risco de estar dormindo no meio da noite, quando ele vira na cama, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Quem está entendendo? Cadê minha esposa? A esposa, Mateus 24, foi levada, e o marido foi deixado. Jesus estava falando do arrebatamento. Salvação é outra coisa. Salvação é um bilhete para entrar no paraíso. Está entendendo? Salvação, pela graça somos salvos. Vamos gozar dessa salvação depois que morrer. Enquanto não morremos, estamos aqui na terra, digo por fé, aguardando o arrebatamento. Quem está entendendo? Cante para o seu marido, cante para sua mãe, cante para o seu irmão, cante para eles. Olhe, meu amigo, a porta aberta está, venha correndo para se salvar. É o arrebatamento, porque senão um será levado e o outro será deixado. Apóstolo, não estou entendendo ainda. Ele vai ser deixado, mas não é ovelha. É ovelha, mas não vai ser arrebatada, porque não confessou Jesus. Está claro ou não está claro? Não recebeu Jesus, não confessou. Filipenses 2,11, toda língua confesse. Romanos 10,9, se com tua boca confessar Jesus, não confessou, não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, não quer saber de Bíblia, não me fala de Deus. Está ou não está cheio de pessoas assim na terra? Um será levado, o outro será deixado. Aí essa pessoa no arrebatamento que ficará, que será deixada, vai correr, cadê o marido? Vai correr na igreja. Vai chegar lá o apóstolo Marcos Gomes, não está mais lá. E nem a congregação que com ele congrega. Vai chegar aqui e não vai achar ninguém. Só a Bíblia aí, ó. Lê a Bíblia agora. Apóstolo, e agora? Agora o anticristo vai deitar e rolar. Se a pessoa tiver com 18 anos, com 15 anos, está perdido. Porque não vai morrer com 18, vai morrer lá longe. Então vai ficar na mão do anticristo. E o homem não vai ter dó não, hein? Sabe o que estou falando? Vocês viram um pouquinho ontem, né? Só uma semelhança, né? Não sabe uma semelhança? Você viu lá, né? Não concorda com ele, não está a favor dele, pá, pá, pá. Vocês viram alguma coisa? Não vi nada. Nossa, que coisa horrenda, terrivelmente triste o que aconteceu. Nossa, o que aconteceu foi terrivelmente triste. Oh, você viu lá? Não vi nada. Você viu o cara se matou sozinho, nossa. Seu amigo, hein? Você viu o que ele fez? Nada o impedirá. Nada, nem ninguém vai atrapalhar. Permissão de Deus. Vai reinar na terra. E o seu marido vai estar aqui? Seu filho vai estar aqui? Quem é que quer ficar aqui? Eu não quero ficar aqui. Na mão do reinado, do governo do anticristo. Você acha que eu quero ficar aqui? Por isso que já faz 20 anos que eu recebi Jesus, que eu confessei Jesus com minha língua, com minha boca. Papai. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. É duro, hein? Namorado. A namorada sobe e o namorado fica. Ou vice-versa. O marido sobe, a esposa fica. A esposa sobe, o marido fica. A mãe sobe, o filho fica. Vice-versa. Quem está entendendo claramente? Fecha o Filipenses, volta para Romanos 10. Fecha o Filipenses, volta para Romanos 10. Quem já achou? Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer, diga, é preciso confessar e é preciso crer. Alô, se há uma coisa difícil para o homem por causa da soberba e do orgulho, é confessar que Jesus é o seu Senhor.
Eu não posso falar nomes, mas tem uma mulher aqui na igreja, no ministério, que ela estava orando no quarto dela, orando, ela sempre ora, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. Quando ela falou, Jesus, eu te amo, o marido entrou, bem no quarto. Aí o marido deu uma bronca nela, ô mulher, você não fala para mim que você me ama e fala para Jesus que você ama ele? Marido que não entende, não tem entendimento. Mas quantas vezes eu falo para Jesus que eu amo ele? Que eu o amo? Claro que eu vou falar, ele é meu Senhor. Fala também, fala também. Eu amo Jesus. Amém, abençoado? Fala também. Ele deu a vida por mim. Me salvou, tirou meus pecados. Claro que eu amo Jesus. Ele me deu a vida eterna. Mas se há uma coisa difícil, mas não é impossível, difícil para o ser humano, é confessar Jesus por causa do coração ruim. O ser humano, ele acha que ele é autossuficiente. O ser humano, ele pensa que ele vai dar um jeito. O ser humano pensa que ele vai dar um jeito na vida dele, sem congregar, sem orar. Quem está entendendo o que eu estou falando? O ser humano pensa, ele acredita que ele vai melhorar a vida dele sem orar, sem ler a Bíblia, sem receber Jesus. E ele se lasca. As coisas começam a andar para trás. Porque Jesus é Deus, e Deus é dono do ouro e da prata. Tudo está nas mãos de Deus, e todos dependem de Deus. Todos dependem de Deus, todos. Sozinho você não chega em lugar nenhum. É a mesma coisa que você falar que você vai chegar ao céu sozinho. Mentira, você não consegue. Está se enganando. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Falou ou não falou? João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Como é que alguém pode chegar a Deus se não for por Jesus? Como que alguém chega no céu se não for por Jesus? Então o ser humano, por causa da carne, por causa da soberba, por causa do orgulho, ele acha feio confessar Jesus. Ai, o que meus colegas vão pensar de mim? Ai, o que o meu pai vai falar o quê? Minha mãe, meu irmão, meu vizinho. Agora, ele vai me ver com a Bíblia. Não é melhor ele ver você com a Bíblia do que com um cigarro de maconha? Ah, mas eu vou para a igreja, eu sou jovem, eu sou novo, adolescente, meus colegas vão ver eu com a Bíblia. Não é melhor com a Bíblia do que fumando crack, cheirando droga? É ou não é melhor? Mas o ser humano é bicho ruim. É o pior bicho da face da terra. Romanos 10. Eu vou ler Romanos 10 e vou fechar, aí eu volto para Efésios. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está claro ou não está claro? Diga, com a mente. Coração quer dizer mente. Diga, com a mente. Eu creio para a justiça, e com a boca eu confesso para a salvação. Olha como que as coisas encaixam. O que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Ele não falou isso? Paulo disse a mesma coisa. Se você o negar, ele te negará. Paulo não falou? O que está querendo dizer? Se você tem vergonha de Jesus, ele também vai ter vergonha de você. Então no arrebatamento você vai ficar, você está morrendo de vergonha? Como é que você pode ir no céu se você está com vergonha? Então você fica aí com o anticristo. Não pode se envergonhar. Romanos 1,17. Não me envergonho do evangelho, porque é a justiça de Deus para todo aquele que crê. Você não pode se envergonhar. Jesus não se envergonhou, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele sofreu por você e não teve vergonha. E como é que você vai ter vergonha de Jesus? Agora eu fiquei sabendo que você é crente. Eu sou crente sim, graças a Deus. Qual o problema? Quebra as pernas da pessoa. Ele vai tirar o sarro de você por quê? Por que não tira o sarro do drogado? Por
Por que não tira o sarro do cadeieiro, do bandido, do assassino? Por que não tira o sarro daquele que está sofrendo? Vai tirar o sarro de quem está no caminho de Deus? Eu não aceito isso nunca. Quem está entendendo? Que moral que a pessoa tem para tirar o sarro de mim? Estou lendo a palavra de Deus, estou indo para a casa de Deus, estou falando com Deus, tirar o sarro de mim, por quê? Quem está entendendo? Romanos 10, verso 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, 12. Pois não há diferença entre judeu e grego. Um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. E como é que se invoca, hein? Se invoca com o pensamento? Se invoca com a boca. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar. Filipenses 2, 11. Toda língua confessará. Para terminar aqui, ó. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ora, o que eu estou fazendo aqui? Estou pregando agora. Então você que me ouve pela internet, você que me ouve num CD, confessa Jesus na sua vida. É simples, é só dizer, eu recebo que Jesus é o Senhor da minha vida de agora em diante. Pronto, não dá 10 segundos. Vamos de novo, ó. Eu recebo que Jesus é o Senhor da minha vida de agora em diante. Olha como que é simples. E aí, vem para o ministério receber a graça, o apostolado, para crescer em graça no conhecimento, para reinar em vida, para saber viver com os anjos. Quem está entendendo? Romanos 10, verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Eu fui enviado por Deus, estou aqui pregando. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam o evangelho. Coisas boas. Para terminar, para fechar, volta no Efésios 1. Não esqueci não. Efésios 1. Pode fechar o Filipenses, pode fechar o Romanos. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Diga Efésios 1, 13. Diga, Paulo não escreveu para as ovelhas. Paulo escreveu para a igreja. Diga, a igreja é a ovelha. Conseguiu entender? Quando eu digo que ele não escreveu para a ovelha, não escreveu para a ovelha quaisquer, que está lá no mundo vivendo ao léu, do seu jeito, ao seu bel prazer, servindo a outros deuses. Não é verdade? Não tem pessoas servindo a outros deuses? Então Paulo não escreveu para eles. Paulo escreveu para nós, para a igreja. Quem é a igreja? Quem é? São pessoas que confessaram Jesus como seu Senhor. Quem está entendendo? Digam, a igreja são ovelhas, são pessoas que confessaram com sua boca que Jesus é o seu Senhor. A igreja não é a parede, não é as cadeiras, a igreja somos nós. Efésios 1,13, para fechar essa porta. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis depois, circula aí, ó, depois, circula na sua Bíblia. Efésios 1,13. Vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho da vossa o quê? Salvação. Olha lá, hein? Olha aqui a revelação. Ó. Tendo nele o quê? Crido. Então o que a ovelha tem que fazer? Crer. Diga para o seu irmão, não basta ser ovelha. Vamos melhorar essa frase. Para a salvação, basta ser ovelha. Amém? Para o arrebatamento, não. Quem entendeu? Então diga para o seu irmão, para o arrebatamento não basta ser ovelha. Diga para o seu irmão, tem que confessar com a boca Jesus. Só dá um sinal quem está entendendo. Isso para o arrebatamento. Para a salvação, sendo ovelha já é salvo pela graça. Está claro? Porque a salvação é um dom de Deus. Mas quando vai ser salvo? Quando? Se confessar, é arrebatado. Se não confessou, um será levado, o outro será deixado. Ficou claro? Por que será deixado? Porque não
não confessou. Ah, agora eu confesso. Ah, agora é tarde. O arrebatamento faz meia hora que aconteceu. Ah, mas eu quero subir. Eu quero. Eu fiquei. Não, agora não tem mais jeito, irmão. Agora não tem mais jeito. Ué, mas como que eu vou fazer? Mas eu não sou salvo pela graça? É. Mas quando que eu vou ser salvo? Quando você morrer. Ou de velhice, ou na mão do anticristo. Aí você vai ser salvo pela graça. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, só levanta a mão quem está entendendo a revelação. Bem claro, hein? Confessou Jesus, Jesus voltou, é arrebatado. Não confessou Jesus, mas é ovelha. Não confessou, porque é macumbeiro, é espírita, é do candomblé, é da magia negra, é ladrão, sei lá o quê. Não confessou, não recebeu. Jesus volta, a igreja é arrebatada. E essa pessoa fica. Ah, mas meu pai disse uma vez que era salvo pela graça e eu estou aqui. Não, você está aqui porque você não foi arrebatado. O arrebatamento já houve, já aconteceu. Quem está entendendo? Mas ele dizia que era salvo pela graça. Então, quando você morrer, você vai ser salvo pela graça. Enquanto não, vai sofrer nesse mundo que não vai ficar fácil, hein? Deixa eu falar uma revelação sobre o mundo. O mundo não vai acabar. Deixa isso bem claro, tá? As pessoas que estão dizendo ou pensando que o mundo vai acabar, estão 100% enganadas e equivocadas. O mundo não vai acabar, porque o mundo não quer acabar. Isso eu ouvi de Deus. O mundo não vai acabar, porque o mundo não quer acabar. O mundo quer um outro mundo. O mundo não quer esse mundo agora que estamos vivendo. O mundo quer um outro mundo, com uma nova ordem mundial, que será o reinado do anticristo. Como é que o mundo vai acabar, se a Bíblia tem que se cumprir? Quem entendeu? Como é que o mundo vai acabar, se a Bíblia tem que se cumprir? O mundo não vai acabar, porque o mundo não quer acabar. O mundo quer um outro mundo, com uma nova ordem mundial, com um novo líder mundial, que segundo a Bíblia sabemos ser o anticristo. Quem está entendendo? Então essa conversa do mundo acabar é mentira, hein? Está claro ou não está claro? Por isso que já existe uma proposta de uma nova ordem mundial. Alguém aqui já ouviu falar da nova ordem mundial? Então, há uma proposta para quem está na Terra, e nós estamos na Terra ainda, né? Mas eu creio, Abba Pai, levante as mãos. Eu creio que a igreja será tirada antes do governo do anticristo. Eu disse a igreja, ou seja, os que receberam Jesus, os que confessaram Jesus como Senhor, esses serão arrebatados. Quem está entendendo? Eu creio, por muitos estudos que eu tenho da Bíblia, que a igreja será arrancada antes. Nem que for um minuto antes, para mim já está bom. Mas a igreja, os eleitos, os escolhidos, os chamados, os predestinados, a igreja não vai sofrer na mão do anticristo. Porque a igreja não estará mais aqui. Os que confessaram a Jesus. Então a proposta do anticristo, é claro que eles não vão falar essa palavra anticristo. Quem fala a palavra anticristo somos nós cristãos, que cremos na Bíblia. Eles vão falar líder mundial, o líder das nações, um líder do planeta. Estão entendendo? Eles não vão usar, olha, esse aqui é o anticristo, o senhor João da Silva. Não é assim que se apresenta uma pessoa. Ó, esse aqui, agora de hoje em diante, ele foi ordenado o novo líder mundial, o senhor John Wade. O nome dele é esse aí. Esse é o novo líder mundial. Presta atenção no que eu vou falar agora. Quem que é o responsável pelo bairro? O vereador. Quem que é o responsável pela cidade? O prefeito. Quem que é o responsável pelo estado? O governador. Quem que é o responsável pelo país? O presidente. E quem será o responsável pelo mundo? O anticristo. Entenderam?
essa hierarquia já está sendo estabelecida lá em cima. Não é lá em cima no céu. Lá em cima no sistema político. Estão entendendo? O filme foi bem claro ontem. Foi bem claro o filme. Haverá uma crise econômica mundial. Isso é profecia de Daniel capítulo 7. Alô? Daniel capítulo 7. Estude em casa. Profecia. Tem que se cumprir. Haverá uma crise mundial. Não é crise no bairro. Crise mundial. O dinheiro vai acabar. Não vai ter dinheiro. Alô? Não vai ter mais dinheiro. O dinheiro vai acabar. Vai ter uma crise mundial. E é agora que entra Paulo. É agora que vai entrar o apóstolo Paulo. Haverá uma crise mundial. Havendo crise, vai haver o quê? Guerra. Daí o começo da terceira guerra mundial. Quem está entendendo, por favor, levante a mão. Já não teve primeira e a segunda guerra mundial? E vai ter a terceira. Mas para ter uma terceira guerra mundial tem que ter motivo. Como é que vai ter guerra mundial se está em abundância em todas as nações? Então, olha, nós estamos caminhando para isso. Na Grécia, alô? Na Grécia já houve e há bancos que o dinheiro acabou. Porque o banco não lida com dinheiro. O banco lida com números. Fui claro? O banco não lida com dinheiro. O banco lida com números. Então, pessoas têm dinheiro. Mas o banco tem números. E na Grécia, pessoas, já está uma confusão. Pessoas foram no banco para pegar o dinheiro, cadê? Chegaram, não tem mais dinheiro. Agora imagina espalhando no mundo. São Paulo, Brasil, todos os países. Então haverá uma crise econômica mundial. Porque, alô, tem que ter um problema gravíssimo para que ele apareça. Quem está entendendo? Com prosperidade ele não vai aparecer. Tem que ter um problema gravíssimo. Eu vou ler Paulo aqui, o que Paulo diz. Então haverá, segundo o profeta Daniel, uma crise mundial na face da terra. E então haverá guerras, brigas, matança em massa, morte em massa mundial. E aí vai aparecer um homem dizendo uma frase. E essa frase foi revelada ao apóstolo Paulo. Por favor, venham comigo. Abra sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia aí. Em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então, olha só. Estou te mostrando como é que o anticristo vai aparecer. Quem está entendendo, dá um sinal. Alô? Estou te mostrando como que o anticristo vai aparecer. Como que ele... Porque ele não vai aparecer do nada. Como que ele vai aparecer? Primeiro tem que ter um motivo para ele aparecer. Então vai ter um problema mundial. E ele, o homem mais sábio, mais inteligente da terra, né, economicamente falando, ele vai trazer a solução. Estão entendendo? Olha o que Paulo disse, ó. 1 Tessalonicenses 5, verso 1. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Paulo disse: mas irmãos, acerca, igualzinho Jesus, né? Não é igualzinho Jesus? Olha lá, ó. Acerca dos tempos e das épocas. Não é a mesma palavra que eu li em Mateus 24? Não é? Quem está lembrado aí? No começo da reunião? Tessalonicenses 5, verso 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Jesus não falou isso em Mateus 24? Mas a palavra que foi revelada a Paulo, só a Paulo, está aqui, Jéssica, ó, no verso 3. Olha o verso 3. Quando andarem dizendo, olhem, a paz e segurança. Para aí. Quando andarem dizendo, a paz e segurança. Quando que vão dizer isso? Quando não tiver mais paz e nem segurança. Tá claro? Ou seja, quando o mundo estiver em pleno caos. Tá claro ou não tá claro? Tá claro ou não tá claro? É aí que ele vai aparecer. Dá um sinal quem está entendendo.
A cama do anticristo já está preparada. Ele vai aparecer na terra, no mundo, quando aparecer em breve a terceira guerra mundial, que está para estourar. Quando vai estourar? Quando entrar em crise financeira. Eu tenho dinheiro, você tem dinheiro, meu pai tem dinheiro, minha tia, o meu primo, o vizinho, a cidade, o estado, o governo, o país, as nações têm dinheiro. E cadê o dinheiro? Vai ter guerra. Estão entendendo? Crise financeira mundial. O começo da terceira guerra mundial. Quando a guerra começar, ele vai aparecer. Para quê? Para salvar. É aí que os inocentes vão aceitar ele. E os crentes vão negar. Os crentes que estiverem aqui. Porque nós já estaremos com o Pai. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Então, é aí que ele vai aparecer. Olha, eu tenho a solução mundial. Quem está entendendo? Porque o mundo vai estar num caos. Fogo, explosões, guerra, matança em massa. Aí ele vai aparecer. Eu tenho a solução para a paz. Qual paz? Mundial. Olha lá, olha o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, o que vai acontecer? Então lhes sobreverá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Meus irmãos, está tudo na Bíblia. Talvez você que não entendia, ou que não sabia achar, ou que não sabia montar. Fala para o seu irmão, está tudo na Bíblia. Ficou claro para vocês? Quando andarem dizendo, agora há paz, não tem mais guerra, hein? Agora tem paz e vai ter segurança. Vamos dar segurança. Você não está vendo que no Brasil já não tem mais segurança? Quem está percebendo isso? Você não está vendo que em São Paulo não tem mais segurança? No Rio de Janeiro não tem mais segurança? No mundo já não tem mais segurança? Você não está percebendo isso, irmão? Está claro as coisas. Polícia está acabando. E a polícia vai acabar, hein? Isso é plano dos Illuminatis, que fazem parte da nova ordem mundial. A polícia vai acabar. Não vai ter uma polícia civil, polícia militar. Vão se unificar todos, porque é um líder mundial. E a polícia vai ser o próprio juiz. Prendeu, já julga ali mesmo. Ou vai preso, ou vai morrer. Quem está entendendo? Vai morrer por quê? Se o preso negar a nova ordem mundial que será estabelecida do anticristo. O crente não vai aceitar, então ele vai morrer ali mesmo. Quem está entendendo? É aterrorizante, né? Mas está escrito, e tudo tem que se cumprir. Para terminar a reunião de hoje, que eu já falei muita coisa forte. Falei ou não falei? Para terminar, Efésios capítulo 1. Mas eu tenho muitas coisas para falar ainda, hein? Muitas revelações, muitas. As pessoas que você conhece que não recebeu, que não confessou Jesus ainda, deixei isso claro para elas, hein? Ó, eu vou subir, você vai ficar, hein? Pois não fala que eu não avisei. Aliás, tem um CD do apóstolo para você ouvir aí. Se eu não estiver mais aqui, tiver só meu vestido, aí você ouve o CD, tá? Efésios 1, versículo 13. Para terminar. Efésios 1, 13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. O que acontece com quem crê? Diga, o que acontece com quem crê? Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a ovelha crê, ela é, diga, selada. Diga, com o Espírito Santo. Selado para quê, hein? Para o dia da redenção. Para o arrebatamento. Alô? Para terminar. Olha a diferença de quem é salvo pela graça e de quem serve a Deus. De quem confessou Jesus. A pessoa que confessa Jesus, o que acontece com ela? Ela é marcada. Ela é selada. Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Para quê? Para a redenção de uma coisa que é de Deus,
da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Essa propriedade somos nós, mas para sermos arrebatados, as ovelhas têm que estar seladas. Para ser selada, tem que crer em Jesus, tem que confessar Jesus, e então é selado com o Espírito Santo para o arrebatamento, para o dia da redenção. Quem entendeu? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.